que a gente pode lidar numa relação quando uma pessoa é extrovertida e a outra pessoa é introvertida. Ou seja, pessoas que têm formas diferentes ali de agir, comportamentos diferentes, personalidades diferentes. Achei interessante essa pergunta. É bem interessante. Me parece que é sobre a liberdade de ser o que é. Sim. Né? Eu acho que é essa sensação Sim. de liberdade, né? É assim... É justamente o oposto disso, é que vem como reclamação nos casais que às vezes não tem muito o que fazer, né? O cara às vezes é introvertido, até tenta ser um pouco extrovertido, mas deixou de ser da personalidade dele, ele começa a se sentir um personagem, e aí... Sim. Aí começa assim, e agora, né? Eu deixo de ser quem eu sou? O que faz, né? Eu acho que a resposta para essa pergunta é a balança para essa relação ser confortável, ser gostosa, uma relação prazerosa, uma relação de, entre aspas, né, vamos colocar bem entre aspas aí, sucesso, vai ser a liberdade, né, a liberdade que cada um tem de ser como cada um é, né, baseado na personalidade, né. No relacionamento, a gente cria ali algumas adaptações, né, com relação ao outro. Então, às vezes, por exemplo, você é uma pessoa que você não gosta de certo tipo de ambiente, mas o teu parceiro gosta. Então, você acaba fazendo, em alguns momentos, algumas concessões ali pra pessoa, e vice-versa, né? Às vezes você tem um ritmo mais agitado, aí você começa a se relacionar, você acaba se adaptando um pouco ao jeito da pessoa. Então, os dois têm que encontrar um meio termo ali, né? De forma que aquela relação ela fique saudável, que as pessoas não precisem ali abrir mão de grande parte da sua personalidade para estar num relacionamento. Então, a princípio, ser extrovertido e outro ser introvertido não é necessariamente um problema. A questão começa quando vocês têm muitas diferenças no sentido de gostos, compatibilidades, porque isso sim impacta o relacionamento. Aquela conversa de que os opostos se atraem é só teoria, porque na prática a gente precisa ter pontos em comum com a pessoa que a gente está se relacionando para estar bem naquela relação, né? Precisa ter compatibilidade. Nossa, eu acho que é bem complexo, né? Essa afirmação, né? Esse é o termo social, né? Os opostos se atraem. Só vai ser eficaz, né? Só vai ser uma relação boa quando os dois realmente aceitam como cada um é. E isso é muito difícil na prática. Então, assim, essa coisa dos opostos que se atraem é muito um dilema, porque... Vamos colocar um exemplo. É como se uma mulher gostasse de sair pra dançar. Sim. Né? Sei lá, forró, por exemplo, não sei. Sim. E o cara é mais introvertido, não gosta de dançar. Onde que vai estar o bom alinhamento nessa relação? Vai estar em como o cara aceita a mulher ser extrovertida e entender o propósito dela, que ela gosta de sair pra dançar e que ela sai pra dançar com as amigas, né? E que ele vai junto também, não é questão, né? A gente não vai entrar nesses assuntos, nesses subassuntos do assunto, que aí vai ficar complicado. Mas aí, assim, ele vai junto e tal, e aí ela dança com as amigas, e talvez tenha alguns amigos ali também, né, em casais, né, bem importante destacar isso, né. E aí o cara, ok, ele é mais introvertido na dele, mas ele entende que isso é importante pra ela e respeita isso. Ok. Muitos homens não vão aceitar, outros vão, e aí justamente esse aceitar ou não, que é direito de cada um, é que vai deixar a relação acontecer ou não. Por isso que a gente pensa, os opostos se atraem, mas é muito complexo, né, dentro desse exemplo, né. É muito complexo porque tem que ter, assim, uma aceitação de como o outro é, e dentro dessa aceitação é o aceitar a diferença do outro da outra, que às vezes é muito diferente. Sim. Né, tem muitos homens que, mesmo sendo extrovertido, já não aceita que a esposa, a namorada dance. Aí é tóxico, né? É tóxico, aí mas não a aceita. gente entra num outro ponto também, né? Mas é a questão do aceitar, né? Essa diferença de personalidade, né, introvertido e extrovertido, é sobre a liberdade de cada um. Não tem jeito. A qualidade do relacionamento vai estar baseado na liberdade e na admiração, que é uma coisa que a gente já falou em outro episódio de podcast aqui. Depois vocês assistam, né? Relaciocinando no YouTube, @relaciocinando no Instagram, tem os cortes lá também. Na rede vizinha. Tico e Teco. Tico e Teco, no Facebook. Sim, e uma coisa importante da gente falar é assim, é importante que você não tente mudar a pessoa pela qual você se apaixonou.
São ajustes. Ajustar detalhes da relação não é você transformar o outro naquilo que você gostaria que ele fosse. Que eu vejo em algumas relações, a pessoa começa a se relacionar e ela se apaixona por uma certa característica, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu adorava era o Henrique patinando. Inclusive, faz tempo que você não patina, né, amor? Faz um tempo, tá muito calor. Ele não gosta do calor, aí ele se incomoda, mas é uma coisa que eu adorava. Eu adorava, assim, ver os vídeos dele patinando e tal. Aí a mesma coisa, a gente casou, eu chego e falo, não quero que você patine mais. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, aquilo que você sentir admiração pela pessoa, você começa, às vezes, a vetar, e aí a pessoa se transforma em algo diferente daquilo pelo qual você se apaixonou, né? Uma pessoa diferente. Então, é importante isso, você entender que a adaptação não é fazer a pessoa se tornar aquilo que você gostaria que ela fosse. Muito pelo contrário, quando a gente admira alguém, a gente quer que essa pessoa mantenha as características que fizeram você se apaixonar. Eu não fico estimulando você a patinar, amor? Nossa, direto. Direto, ele que não vai. Eu quase levo ele pra patinar, de tanto que eu insisto pra ele patinar. Mas se alguém quiser patrocinar eu com patins novos... Aí, ó. Aí ele, quem sabe ele anima. Quem sabe eu animo. Então, assim, pra gente fazer dar um resumo do que a gente tá falando aqui sobre esse assunto, isso que o Henrique falou, a pessoa ter liberdade de ser quem ela é. Estar bem no relacionamento, estar num relacionamento harmonioso, confortável, é quando você pode ser quem você é. Se você é introvertido e a tua parceira é extrovertida, ela não aceita, ela fica tentando fazer com que você se transforme numa pessoa extrovertida, ela não te ama pelo que você é. Porque aquela é a tua personalidade. Você pode trabalhar alguns pontos. Às vezes a pessoa tem que trabalhar a timidez. E é uma mudança que vai fazer bem pra ela. Mas às vezes você tá muito bem assim, obrigado. E aí, nesse caso, por que a pessoa vai tentar transformar você? Porque ela quer. Então, aceitar o outro, tá numa relação, é aquela sensação que eu falo, que é você chegar em casa de salto e trocar o salto pelo chinelo. É aquela pessoa com a qual você se sente confortável. Você pode falar sobre qualquer assunto, que você pode falar o que você tá sentindo, que você pode ser quem você é, porque você sabe que ela vai continuar te amando mesmo assim. Sim, bonito que você falou, né? Eu acho que a gente entra em um outro assunto, mas antes de entrar nesse outro assunto, eu queria falar assim que, não pra gente discutir muito, mas só pra entender, né? Teve um caso que eu já atendi em que a reclamação do parceiro ali era assim, você ri muito alto. Poxa. Tipo, cara, se sua parceira ri muito alto, você se incomoda disso, então você tem que trocar de parceira, porque se uma característica tão biológica, intrínseca aquela pessoa, né? E tipo, o que você tá falando, cara? Chega a ser um absurdo, assim. É absurdo. Né, assim, troca de parceiro, então. Ou lide com isso, porque isso faz parte intrinsecamente aquela pessoa. Então, e quando você se apaixonou, ela ria já, né? Então não foi uma coisa que dá pra dizer que você não sabia. Faz sentido. Isso aí lembra a nossa palestra em que a gente fala sobre esse perfil de pessoa que ela começa a drenar características para manipular depois que fez o love bombing. Mas aí é um assunto para outro dia. Mas isso não é tão incomum, né, na questão de manipulação. Tem pessoas que fazem isso. Colocam love bombing, galanteia, deixa a outra pessoa apaixonada, mas depois vai começando a drenar aos pouquinhos, e aí chegam alguns absurdos como esse, né? Tipo, você ri muito alto. Não faz sentido. Não faz sentido nem. E algumas incompatibilidades, é justo que a gente avalie se faz sentido pra gente. Então, por exemplo, vamos supor, questão do cigarro. Uma pessoa é fumante, a outra odeia cigarro. É difícil, é complicado, vocês vão ter muito problema com isso. Se o outro não estiver disposto a parar o cigarro por você, não vai ter como, vocês vão criar vários conflitos. Tem certas coisas que a gente tem que pensar se vale a pena. Lá já no início. Já no início. Cortar o mal, entre aspas, pela raiz. Tem incompatibilidades que são intransponíveis. Sim. E eu acho que falando sobre esse assunto, né, de incompatibilidades, de ser tóxico ou não, você acha que é tóxico um ter a senha um do outro, das redes sociais, do celular? E posso falar uma coisa? Isso foi algo que eu mudei completamente de opinião. Olha como a gente faz uma evolução também na vida de pensamento, a gente se reavalia. Aquela frase que eu sempre falo, a gente não tem o compromisso realmente com os meus pensamentos. Se eu precisar mudar, tá tudo certo, né?
É o seguinte, eu no começo, antes de me relacionar com o Henrique, eu tinha uma outra visão sobre isso. Porque eu não tinha visão do casamento. Por isso que eu falo que é diferente. Namoro e casamento são coisas diferentes. A gente falou sobre isso no outro podcast. Eu pensava, não, cada um tem que ter a sua privacidade, não pode ter acesso à senha um do outro. Tendo um relacionamento como o que a gente tem, eu tenho outro tipo de visão. Que é o seguinte, a questão não é ter a senha um do outro. Tanto eu quanto ele temos total acesso ao celular um do outro se a gente quiser. A gente tem a senha um do outro, a gente conhece o padrão ali do outro. A gente tem a senha de tudo. Mas não é porque a gente tem desconfiança. Muito pelo contrário, a gente não olha, né? Nunca pego o celular dele pra olhar nada, ele não pega o meu celular pra olhar, não é isso. É sobre poder ter acesso. Se eu precisar de alguma coisa, eu não preciso, desbloqueia a senha pra mim. Não faz sentido, não tem porquê. Porque ao mesmo tempo existe a confiança de que um não vai invadir a privacidade do outro. O que seria invadir a privacidade? Por exemplo, eu ter uma conversa no meu celular com uma amiga minha que tá contando uma coisa pessoal dela, eu sei que ele não vai chegar no meu celular, abrir minha conversa e ler. Esse é o ponto. Que não é porque às vezes você está escondendo alguma coisa. É porque é algo seu, é algo particular, é uma conversa que é minha e da minha amiga, é uma coisa que ela contou pra mim, não pra ele, por exemplo. Então, é sobre isso, é sobre confiar na pessoa ao ponto de saber que a senha não é pra você controlar o outro, é só uma questão de compartilhamento ali, do próprio casamento. Não é um checklist, né? Porque tem gente que usa essa, entre aspas, liberdade pra fazer um checklist, né? Deixa eu ver se ele ou ela tá me traindo e tal. Não é pra isso. Não é pra isso. É pela liberdade, né, de realmente, assim... atende pra mim uma ligação. Sim, né? Isso é super comum entre a gente. Responde um amigo. Mandou uma mensagem, às vezes eu tô dirigindo, né? Responde isso aqui, manda tal mensagem, porque eu não vou ficar digitando dirigindo. É por essa liberdade. Claro que a gente está falando de uma relação monogâmica, mas acredito que para relacionamento aberto também não teria problema. Mas assim, é para acordos bem feitos de relacionamento, né? Sim. E eu acho que isso é um radar para dizer se a relação está bem estruturada, porque se você tem dúvidas sobre isso, é porque você ainda não desenvolveu profundamente o senso de confiança, tanto da outra pessoa que você se relaciona, quanto com você mesmo, né? Sim. Se você acha que é muito importante que você faça uma vistoria no celular do seu parceiro, alguma coisa tá errada, tá muito errada. Ou a pessoa tá te dando sinais, porque às vezes você não tem confiança, porque a pessoa não é confiável, tá, gente? Confiança não é qualquer custo, confiança é algo construído, não é assim, o cara... Vou dar um exemplo. O cara traiu todos os relacionamentos anteriores, aí chega, eu vou ter que confiar nessa pessoa. Não! Talvez aí você tenha elementos que provem que essa pessoa é uma pessoa digna de confiança. Então, não é sobre você ter que confiar cegamente. É sobre você entender se aquele relacionamento é passível de uma construção de confiança. Porque às vezes é e às vezes não. Estamos indo por etapas hoje, né, Bi? Hoje é por etapas, né? O que é? Sono. E ela tá resmungona, né, amor? Tá. E ela não é assim, né, amor? Lembrou minha avó. Minha avó era assim. Uma reclamadinha. Tô com uma dorzinha aqui. Tá rindo. Agora ela tá rindo, olha que belezinha. É um mistério. Um outro tópico que eu queria trazer pra gente conversar é algo que falaram sobre quando os filhos nascem, a decisão da mulher de parar de trabalhar. Como que fica isso, né? No relacionamento, esses alinhamentos. O que a gente pensa a respeito disso? Até a pessoa que trouxe pra mim esse tópico, ela falou uma coisa bem interessante, que ela disse assim, que quando ela decidiu parar de trabalhar após ter os filhos, ela conversou muito com o marido dela, foram muitos alinhamentos. Aí olha a importância do diálogo, né? Importância de você estar sempre conversando com a pessoa para poder alinhar sentimento, expectativa, o que cada um espera da relação. E foi decidido que ela ia parar de trabalhar, mas que ele daria como se fosse um salário para ela mensal, para ela ter o dinheiro dela. Afinal de contas, ela ia estar dedicando um tempo ali, que ela estaria dedicando para a carreira,
pros filhos, especificamente, né? Não que o cara não ajude, não ajude, né? Não que o cara não compartilhe da responsabilidade paterna ou com a casa. Ela até falou, ele compartilha tudo, ele sempre foi muito presente. Mas esse foi o alinhamento que a gente fez. Como eu falei, é muito importante pra mim ter o meu dinheiro, mas eu também quero estar próximo aos meus filhos, aos nossos filhos. Vamos alinhar-se então. E ficou esse alinhamento, e ela falou que ela parou de trabalhar há 18 anos, que ela não se arrepende, que ela pôde estar muito próximo dos filhos dela. Foi muito bom, foi muito importante pra ela. E hoje até hoje ela tem esse combinado. O marido dela dá o dinheiro pra ela mensalmente, e ela falou que tá muito bem com essa decisão. Eu achei interessante, porque esse é um ponto. Muitas mulheres ficam com essa dúvida. A gente sabe que é muito difícil administrar carreira e maternidade. Olha aí, gente. É muito difícil. Hoje a Bia causando aqui no podcast. E a gente sabe que tem sim um impacto na questão do crescimento, porque você tem que dedicar menos tempo para sua carreira. Acaba que você desacelera um pouco. Não tem como. A mulher, principalmente, ela desacelera diante da maternidade. E eu acho muito justo que o casal converse sobre isso e decida o que faz sentido para eles, né? Esse alinhamento, por exemplo, é um alinhamento que ficou confortável para os dois. Eu acho que faz muito sentido. É baseado nos valores de cada um. Então a pessoa às vezes fala assim, pra mim o trabalho é importantíssimo, pra mim tá ligado a um propósito de vida. Ou a pessoa fala, não, às vezes o meu trabalho nem era tão importante assim pra mim, eu prefiro me dedicar pra questão da família. Ou tem as pessoas que vão falar, eu vou administrar a família e o trabalho, vou fazer os dois, né? Que é o meu caso, por exemplo, que escolhi continuar trabalhando e administrar a maternidade. Acho que a palavra-chave é diálogo e compreensão. Sim. Marido entender também quão importante é pra você continuar trabalhando, porque tem cara que vem com esse discurso, agora que teve filho, eu quero que você pare de trabalhar, eu banco tudo, fica tranquila, fica sossegada, porque você vai se dedicar pros filhos. Mas qual que é o desejo daquela mulher? O que ela quer? Às vezes o trabalho é muito importante pra ela. E isso não vai fazer com que ela fique bem, confortável, feliz. Sempre falo, filhos têm que ter pais felizes. Independente, juntos, separados, trabalhando, dedicado para casa, tem que estar feliz. Não adianta a mulher largar a carreira dela e ficar infeliz. Se sentir mal, ficar com a autoestima baixa. Sim, e pode acontecer o contrário também, né? Embora seja um pouco mais incomum, pode acontecer do marido, né? Querer estar mais próximo dos filhos. Sim. E a mulher ali desenvolve tem um ganho maior do que o homem. E aí faz mais sentido, matematicamente falando, a mulher continuar trabalhando na empresa, ou no comércio, ou com o empreendedorismo dela, e o homem assumir, né, esse papel dele mais presente ali com as crianças, né, e tudo bem também, né. Tudo bem também. Eu acho que o diálogo, esse ponto do diálogo é um ponto em que eu vejo que as pessoas falam para os outros ter, mas ainda também não é tão discutido o que é esse diálogo. Eu acho que cabe um episódio de podcast pra gente falar só sobre comunicação, né? O diálogo. Sim. A gente vai pegar um dia pra falar sobre isso. Uhum. Mas dando uma pinceladinha aqui agora, esse diálogo não é cobrança, tá? Não confundam diálogo com cobrança, né? Não adianta você cobrar o seu parceiro, parceira, e achar que isso é um diálogo, porque não é diálogo, isso é uma cobrança. Cobrança, diálogo é diálogo. São coisas bem diferentes. Então precisa ter um diálogo para entender quais são as expectativas da mulher, quais são as expectativas, né, do homem ali. Às vezes os dois vão querer continuar trabalhando, e aí talvez vai ter que ter ali um grupo de apoio muito próximo, né, uma babá de confiança, talvez uma familiar. Uhum. Vai ter sim uma administração bem complexa em relação ao leite materno, se for possível, se não for possível, aí vão ser outros recursos, enfim. Sim. O casal, ele se une por um propósito, e cada um com as suas limitações, dificuldades e qualidades também, né? Porque as nossas qualidades ajudam, né, a gente a como administrar isso, né, amor? Isso. Quantas vezes você teve paciência, né, em relação a alguns dilemas, e eu já estava um pouco mais com dificuldade, e em contrapartida, em alguns outros momentos também, para outras situações, eu com toda tranquilidade para resolver algum problema ou outro, né, falei para você, olha, vamos fazer isso, deixa que eu faço isso. Uhum. E aí isso cria ali um casal, né, cuidadores no caso da criança,
fortalecidos, né? Exato. Eu acho que isso que é importante. O que a gente vê é muita opinião vazia, né, nas mídias sociais, né, tipo, eu acho que é errado a mulher largar o trabalho, porque depois o cara larga dela. Gente, não tem estrutura científica para falar uma opinião jogada, é só uma opinião, tudo bem, todo mundo tem direito de dar opinião, só que essa opinião não é construtiva. A gente precisa entender como que a gente vai adequar a ciência do que a gente fala nesses percursos que a gente traz aqui para o podcast, né? E a gente tem muita esperança que esse podcast atinja assim, um número incrível de pessoas para ajudar mesmo vocês, né? Vocês e familiares e amigos, e melhores amigos, colegas. E é nessa ideia, assim. Perfeito. Até porque tudo na vida são escolhas que a gente faz. Tudo são escolhas. A gente, por exemplo, optou, eu e o Henrique, de, por enquanto, pelo menos, a gente continuar com o atendimento só online, porque isso proporciona pra gente a possibilidade de estar perto da nossa filha. Ele é muito presente na vida dela e eu fico muito presente na vida dela. Hoje em dia, isso é uma possibilidade para nós. Infelizmente, tem casos em que não teria jeito. Se eu tivesse que trabalhar presencial, teria que tomar uma decisão. Então, cada pessoa vai saber o que é melhor para si, cada pessoa vai saber aquilo que ela está disposta a lidar. Essa questão da maternidade é muito desafiadora, porque a mãe volta geralmente com 4 meses, 5 meses, às vezes quando ela consegue estender, pegar férias, pegar alguma hora, um pouco de hora extra. E com 5 meses o bebê ainda está mamando a todo vapor, se ele tiver amamentação exclusiva. Veja a Bia, né? Ela mama a cada 2 horas, é muita coisa, é uma demanda muito alta. Eu tenho a possibilidade de ficar em casa e suprir a necessidade de alimentação dela. Mas se eu estivesse numa empresa, né, que por lei tem, acho que a cada 4 horas, meia hora de amamentação, em 4 horas a Bia já morreu de fome. E ela não mama em meia hora. Não mama em meia hora, ela mama em 1 hora no mínimo, não aceita mamadeira, não aceita nenhum tipo de dispositivo para ofertar o leite, então é muito complicado. Não julgue nenhuma mulher que tome qualquer tipo de decisão, seja voltar a trabalhar, seja ficar em casa. Cada pessoa tem sua realidade, cada pessoa vai decidir o que faz mais sentido para sua vida. Até porque as coisas são mutáveis, né? Por exemplo, tem casos em que a mulher fala, né? Não, vou voltar a trabalhar, estender 1 mês de férias, 4 meses de licença maternidade, 5 meses. Aí quando ela vai voltar, ela pede a demissão via chamada de vídeo. Estou me demitindo, vou mandar a carta. E tipo, quando foi definido, ninguém da empresa entende, obviamente, né? Sim. Porque é de surpresa, mas assim, as pessoas ali do ambiente familiar entendem, né? Deveriam, pelo menos, né? Porque as coisas mudam, porque as escolhas mudam. É igual a gente, né? Antes quando a gente decidiu, né, só atender online, né? Porque atender presencial também tem uma questão específica pra gente, que em um outro momento a gente conta. Mas a gente decidiu só online, a gente decidiu o quê? Um atende 1 hora, outro outra hora. E aí a gente ia intercalar. Sim. Hoje é diferente, né? Chegou um momento em que a gente começou a colocar a rotina do sono pra Bia, a rotina dos horários do mamá, tudo, né? Pra tentar adequar uma rotina boa pra ela. E tem vezes agora que são inevitáveis, a gente tem que atender no mesmo horário. Exato, não tem jeito. Eu atendo com ela mamando, ele atende com ela e a gente vai se virando, ele vai fazendo. É o que dá. É o que dá. Hoje. E aí a gente tem que lidar com estresse, tem que lidar com alguns comportamentos que não são culpa da Bia, né? Não é culpa dela, é um bebê, né? É a gente que tem que lidar com isso. Eu acho que isso, não querendo vender papo de perfeição, né? Linkando com o início do podcast. Sim. Mas as coisas a gente adequa com o diálogo, a gente adequa administrando o que a gente sente, a gente adequa se apoiando a um outro, né, amor? A gente muito. Se apoia um outro, entende ali os dilemas e também entende quando um e o outro tá mais estressado, porque o estresse ele é uma coisa que acontece no dia a dia. A gente cria ali algum momento de reflexão, né, de pensamento. É o cantinho do pensamento do adulto, né? É verdade. E até ele falou uma coisa da questão do estresse, até quando você falou um pouco atrás, né? Que quando um tá mais estressado, o outro equilibra. Eu sempre falo, não estressem juntos. Espere sua vez. Espere sua vez. Isso aconteceu muito. A gente
perceber o outro, principalmente nos 2 primeiros meses da Bi, né, amor? Ah, sim, que demanda muito, né? Porque a Bia, ela era um bebê muito chorão. Chorava muito, muito, muito. Até porque ela teve muita cólica. Então foi muito difícil. Foi um puerpério muito, muito difícil. E é estressante, gente. Não tem jeito. Aquele choro do bebê, aqueles decibéis todos entrando no seu ouvido. É um negócio enlouquecedor. E aí a gente fazia muito isso. Às vezes ele olhava pra mim e via que eu já tava ficando, sabe? Já tava muito cansada. Ele olhava pra mim e falava, deixa que eu assumo ela, tenta dormir um pouco. E ao contrário também. Eu via que ele tava muito cansado, eu assumia. E até hoje é assim. A gente adquire uma percepção sobre o outro. Se ele tá um pouco mais, assim, cansado, um pouco mais estressado, dormiu menos, deixa ela comigo. E como já teve noites que a gente, nesse revezamento, um permitia mais o outro, né? Falar, não, tenta descansar um pouco mais. Obviamente, eu tenho amamentação, então não conseguia descansar muito, mas o que ele conseguia fazer pra me ajudar, ele fazia. Então é isso, é sobre o casal ir se equilibrando e alinhando. Então isso vale pra tudo, inclusive pra essa questão de voltar ou não trabalhar. Sim.